Muito boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que foi, hein? Como é que tá tudo? Tá tudo bem? Tudo bom com vocês? Como é que foi a semana? Acontecimentos positivos, desafios. Hoje eu vou falar um pouquinho no vídeo, um tema que de certa maneira ficou aí rebimolando na minha cabeça. E acho que é importante que a gente falasse sobre a arrogância. E especialmente eu quero falar da arrogância espiritual. Uma coisa que eu tenho percebido bastante em muitos locais, muitos vídeos de rede social, YouTube, muita coisa é, que eu tenho percebido assim nos vídeos, comentários e tal. E eu achei importante fazer esse vídeo para a gente começar justamente a levantar essa coisa do questionamento sempre, né? Acho que a espiritualidade do futuro é uma espiritualidade muito simples, completamente próxima do nosso dia a dia, sabe? Da nossa realidade, levando em consideração que independente do grau de escola, independente da erudição de cada um, independente da cultura, da língua, né? As pessoas sempre voltaram para o mundo espiritual, né? De onde elas vieram, e a coisa sempre continuou como continuou, independente das regras que foram criadas, discutidas ou até mesmo das descobertas feitas. E eu estou dizendo isso que é assim, né? Isso tem tudo a ver com o tema que eu pretendo colocar aqui hoje para vocês, que é sobre a arrogância espiritual. E por que eu quero falar sobre isso? Especialmente porque eu acho que o objetivo desse canal é justamente falar de maneira simples, tentar transformar as informações e levar informações da maneira mais simples possível, né, para que ela possa de fato atingir as pessoas da forma mais crua, vamos dizer assim. Porque a gente vem por muitos séculos tentando encontrar uma espiritualidade mágica, uma espiritualidade fantástica, sabe? Na acepção da palavra, onde a pessoa tem que puramente acreditar. Ainda hoje existem muitos templos e muitas casas espirituais, de espiritualidade, de um modo geral, independente do credo, se é protestante, espírita, católico, bandista, não importa, né? Onde as pessoas ainda têm que ouvir assim, isso é assim porque é assim, né? E eu acho que não, acho que a espiritualidade do futuro está diretamente relacionada com a capacidade de compreensão de cada indivíduo. E eu acho que essa é a espiritualidade raiz, que independe da língua que você fala, independe do teu costume, independe dos seus gostos, independe das tuas opções intelectuais, de gênero, independe. Porque a criação olha para todos de maneira plenamente igual. Todas as consciências estão aqui evoluindo. E é fundamental e importante que, independentemente do momento espiritual que a sua consciência esteja, ela possa galgar cada vez um passo em direção ao mais alto, em direção à evolução. E aí são infinitos os níveis de compreensão. E independentemente de qual seja a sua situação, essa evolução, que seja espiritual, intelectual, ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, não importa. Isso é indiferente, sabe? Nós somos consciências em evolução. E eu queria puxar um questionamento que eu acho que é bem... Como é que eu posso dizer? Ele é bem adequado para esses momentos que a gente está vivendo hoje em dia,
que óbvio, o tamanho desse canal aqui, ele é ridiculamente pequeno e tá tudo bem, tá tudo bem com isso. Eu não quero ser uma pessoa que me arrogue, sabe, na intenção de querer transformar o mundo. Longe disso. Eu acho que a gente precisa minimamente dar a nossa contribuição segundo o nosso entendimento, e sempre vão haver pessoas que precisam ouvir algumas coisas que você tem para dizer. Sempre vão encontrar pessoas que estão no nível um pouquinho abaixo seu, que ainda não leram aquela página daquele livro, sabe? Então sempre vai ter alguma coisa que você possa fazer pelo outro, independente de quem seja o outro, independentemente de quem seja você. Mas o ser humano, de um modo geral, ele tenta a todo custo e a toda prova tentar explicar, às vezes, fenômenos que ainda nós não temos capacidade de compreender. E aí tem muita gente que a gente enxerga por aí em canais e rede social e tal, tem muita gente que eu não vou dizer que inventa coisas, sabe? Mas que acaba procurando cada coisa que você fala assim, não é possível que isso seja real. Não é possível que essa pessoa esteja falando uma coisa desse tipo, porque é esdrúxulo demais, é uma ideia precária demais, sabe? É uma coisa que não faz muito sentido, entendeu? Para a bondade da criação. Não faz sentido. E na maioria das vezes as pessoas tentam usar uns argumentos meio estranhos assim para justificar umas coisas que só fazem sentido na cabeça dela, entende? É como se você estivesse vivendo numa bolha e você precisasse explicar essa bolha, entende? Isso precisasse fazer... É assim, na tentativa de fazer sentido para você, você tenta encontrar explicações para coisas que eu acho que nós não temos capacidade de entender, que são verdadeiros mistérios, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo para tentar aproximar. A gente, hoje em dia, tem dificuldade até de entender o que é dimensão, né? Apesar de existir uma conjectura desse conceito, né? Quer dizer, uma ideia desse conceito de dimensão, a gente coloca isso como uma... Como é que eu vou dizer? Como um postulado. É como se fosse a gente chegasse numa conclusão de que é isso mesmo. E isso explica, né? Isso explica um monte de fenômenos, e a partir disso isso acaba virando verdade. Entende? Então, assim, a gente faz uma série de conjecturas sobre dimensões. Então, por exemplo, a terceira dimensão, que é essa que a gente habita, a gente conhece bem. E a gente tem muito argumento para falar sobre ela, porque a gente vive nela. Mas, por exemplo, quando a gente começa a falar de quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, aí a gente já começa a entrar no plano da suposição. A gente acha que é isso, a gente acha que é aquilo. Vou dar um outro exemplo que é a mesma coisa. Por exemplo, a gente... eu vejo muita gente falando aí de espiritualidade, e aí tem muita gente que, por exemplo, já encontrou extraterrestre, já saiu fora do planeta e teve um tete-a-tete com um ET, já entrou na nave na dimensão tal e falou com fulano de tal, sabe? E lá ele entende de todas as tecnologias que esse extraterrestre usa, ele sabe, enfim, ele consegue se comunicar plenamente com esse extraterrestre, sabe? Mas às vezes esse espiritualista ele não sabe que dentro do quarto dele tem um encosto, sabe? Um cara que persegue ele há décadas e ele nunca viu. Mas o encosto está lá, o espírito está ali acompanhando. Às vezes até um espírito familiar, não importa,
tá ali dentro da casa dele e ele não percebeu ainda, entende? Sabe? Então, assim, às vezes o cara vai lá do outro lado do espaço, ele tem explicação para um monte de coisa, mas ele não consegue saber o que tem no quarto dele, o que tem na casa dele, sabe? Então, é mais ou menos esse tipo de arrogância, né? E o ser humano tem uma tendência a gostar de ouvir coisas que massageiam o nosso ego, né? Então, por exemplo, às vezes você vai ver até umas coisas que sei lá, algumas coisas mais holísticas, nem tão tanto espirituais. Por exemplo, quando o cara diz assim, ah, e a pessoa que tem a letra J no nome é uma pessoa muito assim, muito assada, biriri, bororó. Não que isso não tenha fundo de verdade, não que isso não tenha estudo sério em cima, entendeu? E tem, a gente sabe que tem muita coisa que faz muito sentido, mas tem gente que fala qualquer nota hoje em dia em busca do like, entendeu? Em busca do de tentar angariar mais pessoas, trazer para aquele assunto dele, entendeu? Ou então falar um assunto polêmico, entende? E construir uma polêmica, hoje em dia é muito fácil. Então, tudo porque a gente quer o holofote, né? O ser humano é isso, né? Então, quando ele, por exemplo, começa a fazer alguma coisa que ele naturalmente não perceba que está dando muito resultado para ele, então ele começa naturalmente forçar uma barra aqui e ali, entendeu? Para que ele tenha mais visibilidade de algum jeito, até para ele saber se o que ele está falando faz algum sentido para um monte de gente, entende? Porque é muito difícil, eu tenho que dizer isso, é muito difícil às vezes você falar sobre um assunto, qualquer que ele seja, e você não ter uma recíproca. A gente sabe que o ser humano é um ser gregário, né? Ou seja, ele dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, até de uma conversa entre amigos, a gente precisa enxergar o reflexo que as suas palavras, ou que os seus pensamentos, ou que as suas ideias fazem no outro. Porque isso, de certa maneira, vão te dando um norte para onde você vai levar a conversa, a opinião e por aí vai, entendeu? E durante milhões de anos a gente fez isso, né? Quer dizer, desde as tribos, a gente foi sempre se relacionando e sempre esperando, a partir do que a gente fala, do que a gente pensa e do nosso comportamento, o nosso par, né? Aquela pessoa que está ali próximo, ela acaba tendo uma reação. E essa reação, de certa maneira, molda os nossos pensamentos também, né? As nossas próximas palavras. E isso, obviamente, vai criando um ambiente de conformidade, vamos dizer assim. E hoje em dia, por exemplo, com esse negócio da era da internet, tem essa coisa da gente não ter esse reflexo. Porque às vezes você está falando por uma câmera, você está falando por uma parede, e aí, obviamente, você não sabe qual que é o impacto dessas suas palavras. Você só vai saber esse impacto quando você vai lá, acessa os dados do vídeo que você postou e tal, e você vê que tem um monte de curtida e tal. Aí você fala assim, quer dizer que eles gostaram ou eles odiaram o que eu falei, e isso está dando engajamento. Então, nossa, tudo pelo engajamento, vamos lá. E aí você acaba meio que se moldando numa pessoa que fala o que os outros querem ouvir, de um jeito ou de outro, né? Ou o que as pessoas querem ouvir, ou o que as pessoas não querem ouvir de jeito nenhum. Isso tudo vai dar engajamento no seu vídeo, né? E vai trazer para você essa resposta do que você precisa, na verdade, para moldar o teu temperamento, vamos dizer assim, na rede social, né? E aí, eu acho que é principalmente por conta disso que a gente vê uma avalanche de coisas assim descabidas. Você vê umas coisas que você fala assim, meu Deus, não é possível que essa pessoa acredite nisso que ela está falando, né? E haja visto que, por exemplo, em muitas situações, os meus gatinhos estão tocando terror aqui. Em muitas situações, a gente tem a questão monetária envolvida, né? Tem a questão monetária, tem a questão da vaidade, né? Que são elementos que acabam ancorando a gente em algum lugar, né?
Às vezes a pessoa fala assim, sabe, eu preciso conectar mais pessoas, como se que existisse uma necessidade violenta de você atrair mais gente para o que você está falando, né? E ao passo que quando uma coisa é mais relevante, vamos dizer assim, ela independe, né? O que é fato, então independe da opinião do outro, né? Quer dizer, ainda que a gente acredite nisso ou naquilo, né? Isso não faz sentido, às vezes não tem muitas das coisas não tem relação com a realidade, né? Por exemplo, às vezes você está frequentando um ambiente onde existem uma série de pareceres a respeito sobre um monte de coisa e que você acha que aquilo ali é realidade. Até que o momento que você acaba percebendo e alguma coisa acontece, que essa bolha estoura, você sai dessa bolha e aí você fala assim, meu Deus do céu, como eu fiquei tanto tempo vivendo naquilo e acreditando naquilo, né? E enquanto a realidade caminhava por ela mesma, que é exatamente a mesma coisa que quando eu comecei o vídeo eu estava falando, que é independente do que você acredite, né? A vida segue, a espiritualidade continua trabalhando dentro dos seus preceitos e dentro das suas metas. Eles têm coisas que eles vão executar dentro desse planejamento, vamos dizer assim, né, que muito mais inteligente, muito mais desenvolvido do que a nossa capacidade de entendimento e que vai acontecer, independente do que você acredite, né? Então, por exemplo, às vezes você vê algumas passagens assim de livros espírita que fala assim, o espírito foi lá, desencarnou, mas não queria subir porque ele acreditava que ia ver Deus, né? Quer dizer, a pessoa viveu uma vida inteira esperando Jesus ou Deus, não importa, ficou uma vida inteira esperando que isso acontecesse, aí ele morreu, ele não percebeu essa passagem e ele continua do lado de lá esperando ver essa coisa. Quer dizer, ele continua na bolha mesmo até depois da morte, porque provavelmente ele foi uma pessoa que ele foi condicionado a não questionar as coisas, ele simplesmente não questiona, ele simplesmente acredita cegamente em alguma ideia que inventaram para ele, sabe? Uma vida que foi criada para ele, uma matrix que foi desenvolvida para que ele habitasse aquele lugar, mas aquilo não tem relação com a realidade, faz sentido para a vida dele, mas aquilo não é realidade, né? Então, olhando por esse aspecto de que o projeto Terra, vamos chamar assim, o projeto de desenvolvimento das consciências encarnadas no planeta Terra, ele vai seguir sua linha, independente do que você acredite, sabe? Então, por exemplo, esses dias eu andei estudando um pouco de Umbanda, e na Umbanda se fala de muitos mistérios da Umbanda, né? Porque são os mistérios dos orixás e não sei o que lá. E aí que quando isso vem para o plano terreno, que é quando, na maioria das vezes, por exemplo, os conhecimentos são empíricos, né? Alguém que falou, e foi chegando esse conhecimento, conhecimento de todos os lados, né? A partir da experiência pessoal de vários médiums, desde 1907 até aqui, né? No caso, e aí a gente começa a falar de mistérios dos orixás, mistérios, e tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que a gente que chega uma hora ali que é difícil até de explicar, entendeu? Porque tem coisas que não fazem muito sentido. E eu acho isso admirável até, porque eu acho estranho a gente querer explicar coisas que necessariamente não precisam de ter explicação nesse momento. É lógico que se houvesse uma explicação seria interessante, mas tem coisas que são mistérios da vida, mistérios da criação, e nós não temos capacidade de entender, e está tudo bem.
Agora, a questão é quando você não admite isso, entende? Então você quer arrumar uma explicação lógica para tudo, sabe? Não, é porque isso, é porque isso, é porque aquilo, porque eu vi, porque... Aí você pega um trecho de um negócio e apoia essa sua tese que é toda esboroada, uma tese que não vai para lugar nenhum, mas enfim, ela tá ali, ela pendura, sabe? E aí vai criando todo um sistema de lógica própria sua para explicar uma coisa que necessariamente não tenha, na maioria das vezes, uma cognição para nós. Então, assim, não adianta, tem coisa que a gente não vai saber. Por exemplo, eu posso dar um exemplo simples disso. Por exemplo, como que as naves extraterrestres chegam aqui, no nosso planeta? Como? O que você tem é um monte de gente que fala um monte de coisa, sabe? Tem um monte de gente que sabe tudo, sabe? Até já trabalhou de mecânico em nave espacial. E tem coisas absurdas aí na internet, entendeu? Só que é tudo conjectura, cada um fala uma coisa, cada um fala aquilo que quer. Que eu acho que é a coisa mais legal que tem também, no sentido de que se você admite que é tudo especulação, entendeu? É muito legal isso, que as pessoas sejam criativas em colocar essa criatividade para fora. É uma coisa. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a colocar tudo isso em primeira pessoa, porque eu vi, porque era eu, porque quando, naquele dia... Aí começa a soar estranho, entende? Quando o papo vai para um lado mais pessoalizado, sabe, que o indivíduo começa a pessoalizar, porque eu tenho a chave, porque eu tenho o caminho, porque se você quiser, através de mim, você vai descobrir isso ou aquilo. Aí já começamos a entrar no terreno da arrogância, entende? Aí nós começamos a entrar num terreno perigoso, que eu tô ficando assustado quando eu tô assistindo, vendo vídeo nas redes sociais. Eu fico vendo isso, às vezes no YouTube também, porque naquele dia eu... Aí eu falo assim, não, mentira, isso não cola, não faz sentido, entendeu? E aí, se você vê, na maioria das vezes, uma questão monetária ali atrás, onde a pessoa está tentando vender um curso, está tentando fazer um negócio qualquer, você fala assim, não, peraí, meu, aí é viagem, né? Por exemplo, até mesmo tem um monte do extremo ruim disso, né? Por exemplo, eu sei de casa, um monte de casa de umbanda que não é legal, como também tem igreja que não é legal, mas enfim, casa de umbanda que não é legal, que o cara vai lá, pede que você tem que pagar não sei quanto pro médium tal, fazer o trabalho, ou desfazer um trabalho, ou enfim, não sei o que lá. Quer dizer, é uma coisa que a espiritualidade permite que isso aconteça, entende? Quer dizer, mas isso é uma coisa de homem, é coisa de ser humano, uma coisa de ser humano com problema, entende? Que acaba desvirtuando a Umbanda sagrada, o Candomblé sagrado, o catolicismo sagrado, o evangelismo sagrado, sabe? Então, porque isso é do homem. E se especialmente a gente entra numa questão de puramente acreditar por acreditar porque o fulano de tal falou, acreditar porque fulano de tal é líder há tanto tempo da tal casa, ou da tal entidade, ou da tal não sei o que lá, a gente acaba não questionando, a gente não questiona o espírito, a gente não questiona o médium, a gente não questiona o pastor, a gente não questiona a Bíblia, a gente não questiona nada. Quer dizer, a gente começa a entrar no negócio de acreditar. E quando você acredita nesses grandes salvadores, né, a gente está abrindo precedente para que essas pessoas arrogantes, né, da espiritualidade se adonem, né, quer dizer, se tornem donos
de grandes teses, de grandes saídas, de grandes livros, de grandes possibilidades, e que na verdade não estão ajudando a espiritualidade simples, aquela que você faz na sua casa. Por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa falando um negócio de que como é que surgiram os centros espírita, por exemplo, como é que surgiram as primeiras igrejas? Dentro de casa, com manifestação espiritual dentro de casa, acontecendo ali, sem regra, sem credo, sem nada. Sabe, acontecia uma possessão e aí a partir disso as pessoas não sabiam como se comportar e iam procurar uma solução para aquilo. Entende? Então as manifestações espirituais, elas sempre aconteceram. Entende? Quer dizer, independentemente da teoria que você professe ou pregue ou queira se adequar ou não sei o que lá, independente disso, a espiritualidade segue seu trabalho. Entende? Ela não está nem aí com, vamos dizer assim, esse monte de ruído que o ser humano, dentro da sua capacidade limitada, gera. Entendeu? Então é muito louco. Às vezes você vê o cara, porque o cara viu Astar Sheran e não sei o que lá. Da onde você tirou esse nome? Entendeu? Ah, não, porque o cara tem uma visão, não sei o que lá. E quem garante que isso não é um espírito que está se travestindo de qualquer coisa, ou sabe, ou se plasmando de qualquer coisa para te enganar? Quem garante? Entende? Porque assim, se a gente é um corpo denso, eu penso assim, se a gente é um corpo denso, por que a gente conhece coisas extremamente sutis e não conhece coisas densas? Entende? Por que a gente não conhece a nossa casa, por exemplo, que deve estar cheio de energia grudada de tudo quanto é lugar? Por que a gente não sai do corpo, sei lá, e não vai ali na esquina, ver o que tem no boteco ali da esquina, sabe? Aí isso seria, acho que isso, pelo menos para mim, é o que me chama atenção quando a gente fala de experiências espirituais. Porque eu acho que isso é autêntico. Entende? Mas ao mesmo tempo, do outro lado, tem aquela pessoa carente da solução, porque ela não quer buscar a solução, ela quer comprar a solução, ela quer uma solução que já vem empacotada, bonitinha, entende? Então ela gosta muito de ouvir falar do nome dela, ela gosta muito do consulente, né, no caso, né? Então, por exemplo, se eu chego para você e falar assim, olha, não, você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito batalhadora, muito forte, isso são frases feitas que quando você começa a falar para qualquer pessoa, a pessoa já se sente bem do teu lado, né? Essa certa bajulação. E ali é um prato cheio, entendeu? Para eu falar assim, sei lá, poderia falar assim, nossa, você é uma pessoa sensacional, como você é uma pessoa inteligente, as pessoas que têm teu signo ou teu tipo de sangue são pessoas assim, assim, assado, sabe? E ontem, quando eu estava falando com o meu guia, né, que é outra coisa que me incomoda demais, quer dizer, o ser humano fala o meu guia. Será que o espírito do outro lado, né, o tal do guia, falaria assim, então, esse daí é meu tutelado. Será que ele falaria com orgulho do tutelado dele? Eu acho que na média dos seres humanos no planeta Terra, eu acho que ele não falaria isso, não. Ele falaria, esse daqui é o meu tutelado, com respeito, na medida certa. Sabe? Porque na verdade, os guias não são de ninguém. Entende? Se tem alguém que está preso em algum lugar, é a gente que está preso dentro desse corpo. Então, assim, a gente a gente trata a espiritualidade como se a espiritualidade fosse um joguete nas nossas mãos. Como se a gente fosse, sabe, a gente tivesse uma arrogância de um poder, sabe, que a gente não tem. Tem coisa que a gente não sabe e não vai saber e não tem que saber. E por mais que você conjecture, que você imagine, que você... ok, isso é legal para você começar uma pesquisa. Isso é legal para você começar um estudo. Sabe? Deixa eu entender isso aqui, mas eu já ouvi isso daqui. Será que é verdade? Deixa eu ir atrás, mas eu li aquele livro, aquele cara falou isso, aquele outro falou aquilo. Comparando as coisas,
Ah, mas eu saí do corpo ontem, eu olhei o negócio que... Entende? Esse questionamento interminável é que dá a qualidade dessa conexão espiritual autêntica que você vai ter com você mesmo, independente do teu líder religioso, independentemente dele, porque a espiritualidade ela acontece em qualquer lugar. Você pode estar dentro de um presídio e ter um cara altamente espiritualizado lá dentro, entende? Que passou por uma transformação, se encontrou e faz a sua prece numa boa lá, entendeu? Que tem muito mais valor do que um cara que às vezes está dentro da igreja. Entende? Porque essa conexão, ela tem a ver com a qualidade, né? Com a autenticidade daquela relação que você tem com a espiritualidade, com essa conexão que você estabelece com você e você mesmo. Então, quando você pesquisa uma coisa e você chega numa conclusão absoluta, quer dizer, independente do credo, independente do lugar, da situação, você chega numa conclusão absoluta a respeito de uma certa coisa, é óbvio que aquilo vai criar umas ligações na tua cabeça que podem ser coisas muito pequenas, mas coisas que são valiosíssimas para a tua estimulação em busca da espiritualidade, para você sentir que está no caminho certo, para você conseguir ter capacidade de perceber que às vezes algumas palavras que estão escritas em algum livro sagrado, elas fazem sentido porque de algum jeito elas têm relação com aquela conexão que você tem com essa entidade maravilhosa. Então, não é uma coisa... sabe? Não é uma coisa como se fosse um vendilhão do templo, sabe? Que oferece uma coisa, oferece uma solução. Não, essa solução tem que ser encontrada por cada um, individualmente, dentro de si mesmo, sabe? Tem uma frase que eu adoro, que é assim, que diz o seguinte, que as maiores vitórias, elas não têm testemunhas. Sabe? Porque são acontecimentos internos, onde ali você vai descobrir se faz sentido ou não faz sentido para você. É ali que está a espiritualidade. Então, por exemplo, tem um monte de gente que não vai em lugar nenhum, não vai na Umbanda, não vai no Candomblé, não vai na Quimbanda, não vai no Reiki, não vai na igreja, não vai em lugar nenhum, e que é muito mais espiritualizado que às vezes um padre, um pastor, como é que chama? Um pai de santo, uma mãe de santo. Entende? Porque essa conexão que ele tem no momento em que ele, sei lá, que ele vai fazer a prece dele, ou no momento X da vida dele, do momento da vida dele, isso cria uma conexão tão autêntica, tão verdadeira, e isso acaba tendo um poder gigantesco de transformação. Entende? Muito maior do que uma solução comprada, uma solução pronta. Que é quando você vai atrás de um líder qualquer religioso, e esse líder, ele te dá soluções, ele te dá caminhos prontos, entendeu? Como se isso fosse a verdade, quando na real isso pode ser simplesmente projeções da bolha que o cara vive. O cara vive dentro de uma bolha, ele fala um negócio, você acredita. E você toma aquilo como verdade. Entende? Então a gente precisa também tomar muito cuidado com essa coisa que vem acontecendo nas redes sociais e com um monte de irmãos nossos que estão se perdendo por causa dessa arrogância espiritual. Eles arrogam um poder que eles não têm de fato. Entende? E disso aí pro assédio é um 2. Entende? Disso aí pro assédio é um 2, porque o cara ele tá tão envolvido com aqueles afazeres daquele cotidiano que ele criou, né? Porque veja, o que dá o retorno para ele é um like. O que dá o retorno para ele,
ou uma baliza, para ele é um comentário. Então ele começa a se moldar, né? A moldar, na verdade. Ele se amolda a esse reflexo que vem da rede social, do like, do comentário, do compartilhamento, entende? E isso necessariamente não tem a ver com a verdade, tem a ver com aquela bolha que, até por culpa dele mesmo, ele acabou criando, entende? Então a gente precisa questionar assim o tempo inteiro o que é que a gente está ouvindo, para saber se aquilo faz algum sentido para nós. Porque também não adianta, por exemplo, você ficar seguindo um líder qualquer, religioso, né, ou um credo qualquer, e você não ter capacidade cognitiva de entender o que está acontecendo ali. E aí você precisa simplesmente acreditar. Então, por exemplo, se eu vou atrás de um pai de santo, e o pai de santo fala assim para mim, é assim, e eu pergunto, por que isso é assim? Aí ele diz, é assim porque é assim. Porque eu estou falando que é assim. Isso para mim não me satisfaz, não faz sentido, entendeu? Mas para muita gente faz. Porque tem um certo comodismo. Tem um certo comodismo nessa solução pronta. Entende? É legal. Tem uma coisa que eu acho que é das frases mais violentas que eu já ouvi. Tem muita gente que não quer acreditar na espiritualidade, sabe por quê? Não quer se envolver com a espiritualidade, sabe por quê? Porque senão elas vão ter que mudar de atitude. E para mudar de atitude tem que pagar um preço violentamente alto. Então é melhor não me envolver muito. É melhor eu ficar, me satisfazendo com essas soluções prontas, essas soluções de supermercado, que estão aí tão disponíveis nas gôndolas aí das redes sociais, dos canais de televisão, entende? Porque se verdadeiramente eu tiver alguma experiência real e válida dentro dessa espiritualidade que está por aí, que independe de você acreditar ou não, ela continua funcionando, que aí quando se acontecer alguma coisa, entendeu? Eu vou ter que mudar. Se acontecer alguma coisa que faça sentido para mim, eu vou ter que mudar meu comportamento, e aí lascou, entendeu? Então eu ainda sinto prazer em um monte de viciação que a gente tem, como todo mundo, né? A gente tem prazer nessas viciações. Mas se você tem 1, 2, 5 ou 10 ou 50 viciação, que são coisas que você poderia mudar e melhorar e tal, independentemente do credo, quer dizer, você com você mesmo, você precisa começar de algum jeito. Só que para começar, né, você precisa minimamente ter um empurrãozinho, e talvez esse empurrãozinho tenha justamente a ver com essa coisa do acreditar verdadeiramente. Ou seja, a partir do momento que você estabelece uma ligação real com o divino, com o sagrado, independente do seu credo, naturalmente você vai começar a caminhar em direção a ele. E aí significa o quê? Poxa, eu preciso mudar, eu preciso me conectar mais, eu preciso melhorar isso, eu preciso deixar de fazer aquilo, entende? E às vezes nesse caminho a gente acaba sendo sugestionado por uma solução pronta. Alguém chega com um negócio aqui, tipo assim, sei lá, paga o negócio lá que você vai saber o seu santo de cabeça. Aí a partir disso o cara já começa, porque eu sou o meu guia tal, o meu orixá tal. Como se isso fosse relevante. Entende? Isso absolutamente não tem relevância nenhuma. Entende? Se você não se colocar em direção à sua espiritualidade de fato.
entende? Se você não conseguir trabalhar você por você mesmo. Quando a gente começa a trabalhar pela gente mesmo, entende? Verdadeiramente, as coisas começam a tomar outras dimensões. E aí você também começa a não querer aceitar essas soluções prontas. Porque a espiritualidade, ela acontece numa expressão única entre você e a espiritualidade. É individual, é uma experiência completamente individual. Entende? Isso é o mais importante, porque a espiritualidade, como eu já disse, ela vai continuar sendo independente do credo, de quem falou isso, daquilo, da solução que eu comprei no supermercado, independente disso. O que de certa maneira está escrito, está escrito. E tem coisa que eu não vou entender ainda. Por mais que eu queira, eu não vou entender agora. Não tenho condições cognitivas de compreensão. E está tudo certo. Só que quando você coloca isso na balança, sabendo que você tem uma coisa para trabalhar dentro de você, uma das 50 viciações que você tem, que você sabe que não está legal, que você podia mudar e tal, isso acaba sendo tão grande, esse trabalho é tão grande, tão grandioso, que você não fica preocupado com outro planeta, a outra dimensão, a outra, você não dá, filho. Você tem, é coisa demais para você fazer, para você ficar preocupado com coisa que não vai resolver tua vida agora, porque não faz diferença. Entende? Então a ideia desse questionamento é justamente isso. Prestar atenção se essa proposta que eu estou assistindo ou vendo, se ela não está massageando o meu ego, se ela não está vindo de encontro a uma lacuna dentro de mim, entende? E obviamente, quais as chances que eu tenho de interpretar aquilo que eu estou vendo? Se aquilo faz sentido para mim, entende? Se aquilo faz sentido para mim, beleza, isso já é um primeiro passo. Agora, é uma loucura, verdadeiramente uma loucura, reitero, é uma loucura. Para mim, o cara saber o que está acontecendo em outra galáxia, mas não sabe o que está acontecendo dentro da casa dele. Não sabe, às vezes, o que está acontecendo dentro do emocional dele. Por que ele está sentindo isso ou aquilo. Entende? Então, eu acho que assim, essas grandes revelações universais, elas vão acontecer na medida que a nossa consciência se dilate. E se a gente não se questiona, se a gente simplesmente está no fluxo, está no piloto automático, vamos dizer assim, não há necessidade de grandes revelações. Porque ninguém está buscando nada. E quem não procura, não encontra. Entende? Então, se você precisa procurar verdadeiramente, quando você verdadeiramente começar a procurar, revelações acontecerão. E aí isso vai fazer mais sentido para você, entende? Para o universo. Porque aí sim nós vamos estar abrindo a possibilidade de se colocar em caminhada, né? Por enquanto a gente vive completamente às cegas, procurando soluções prontas, e por mais que um ou outro tenha esse esforço, essa vontade da descoberta, nem sempre elas fazem sentido para a maioria. Porque, como eu já disse, a espiritualidade, a conexão com o espiritual, com a religiosidade, com a espiritualidade, ela tem que acontecer, ela acontece de forma completamente individual. Então, é uma experiência única
de cada um. E quem já viveu essa experiência sabe do que eu estou falando, e quem não viveu não tem condições de avaliar, não tem condições de chegar a lugar nenhum, entende? Então, que a gente possa continuar assim, questionando tudo o tempo inteiro, para que a gente se torne cada vez mais consciente de quem a gente é e aonde a gente quer chegar. Porque só assim, nessa conexão real com a gente, é que a gente vai encontrar esse ser espiritual que inclusive já habita a gente, que já está dentro da gente, né? Então a espiritualidade não é olhar para fora. Eu acho que a espiritualidade tem muito mais a ver com olhar para dentro. Quando você está olhando para dentro, por mais que apareçam boas opções lá fora, elas não são mais relevantes do que as que você tem intrinsecamente com você. Ou seja, tentando trazer um exemplo simples, mais vale o meu um pé de alface no meu canteiro do que uma fazenda inteira, uma horta inteira no quintal do vizinho, entende? Então que a sua experiência que seja pequena, seja autêntica, seja sua, seja real, isso que é o importante. Então que a gente possa questionar sobre isso e sobre a arrogância das pessoas que ficam, vamos dizer assim, ofertando essas grandes soluções, essas grandes possibilidades, essas grandes descobertas, esses grandes achados, né? Que quando o que eles professam não tiver mais eco, entende? As pessoas não começarem a dar mais crédito para isso, porque estão questionando a tudo e a todos e a si mesmo. Quando as pessoas começarem a não dar mais crédito para isso, isso vai acabar por si mesmo, entende? Porque é assim, a espiritualidade age e trabalha independentemente da bolha que você vive. E se você quiser acessar essa dimensão, esse universo, ter esse contato com essa espiritualidade que está o tempo inteiro aqui, próximo a gente, basta você ser sincero, sabe, nas suas palavras, no seu sentimento, que isso vai acontecer, essa conexão vai acontecer, independentemente do seu credo, de onde você esteja, da dimensão que você esteja. Acreditem, isso pode ser confirmado por cada um que para 5 minutos por dia, mentaliza uma coisa muito boa, sabe? E pede por si, pede por seus amigos, por seus parentes, sabe? A espiritualidade sempre vai se conectar com você. Isso é uma coisa provável. Como é que eu vou dizer? É uma coisa completamente possível, aceitável, realizável, provável, sabe? É uma coisa completamente digna e real. Basta que você queira, independente, mais uma vez, do credo que você professe ou siga, ou por aí vai. Tá bom? Então fica aí a reflexão e que sigamos adiante nessa busca pela espiritualidade verdadeira e real. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Até.